no feminino. Quartas-feiras, 15 horas e depois do Jornal Regional às 18, com repetição ao domingo às 9 da manhã. No feminino, com Lúcia Coutinho, na Lafões FM. Importância de ler. Como disse na semana passada, sou uma leitora compulsiva. Se vejo um livro, não descanso enquanto não o ler. Li todos os livros dos meus filhos que ao longo dos anos lhes fui comprando. Desde o início do mês de abril que já li O Mundo em que Vivi, de Lise Loza, O Retorno, de Dulce Maria Cardoso, O Último Olhar, de Miguel Sousa Tavares e iniciei Almoço de Domingo, de José Luís Peixoto. Estes 4 livros retratam épocas e acontecimentos diferentes, desde finais da Primeira Guerra Mundial até aos nossos dias. Destes livros, só o último é meu, os outros foram-me emprestados por amigos. Desde cedo que tenho gosto pela leitura. Nos 5 primeiros anos do liceu, como naquela altura se chamava, frequentei o Colégio de Vagos, do distrito de Aveiro. Nesse colégio tínhamos uma biblioteca organizada pela diretora, para a qual contribuíamos com uma pequena taxa monetária mensal. Além da requisição de livros durante o período letivo, também podíamos levá-los nas nossas férias. Tenho uma grata lembrança de, nas férias grandes, nas tardes de verão, me entreter com a leitura de vários livros, onde não faltou o Romance de Isabel, constituído por vários volumes, e Mulherzinhas. Não podia deixar de vos falar um pouco sobre o hábito da leitura, ainda mais após ter visto um inquérito realizado entre 20 de setembro e 28 de dezembro de 2020 pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, ao universo de 2.000 inquiridos com 15 ou mais anos. No que respeita a hábitos de leitura, o estudo revelou que nos últimos 12 meses anteriores ao inquérito, 61% dos portugueses inquiridos não leram um único livro em papel. E dos 39% restantes, a maioria pouco leu. Segundo o estudo, o universo de quem leu constituiu-se maioritariamente por pequenos leitores. 27% que leram entre 1 a 5 livros em papel por ano. Seguidos dos médios leitores, que são 7% que leram entre 6 a 20 livros por ano. Só 1% leu mais de 20 livros por ano. São os chamados grandes leitores. A relação é semelhante nos leitores de livros digitais. Mais de metade dos portugueses não lê livros. Uma realidade que está associada à educação, pois a muitos nunca os pais ofereceram um livro de histórias, não os levaram a uma livraria ou lhes leram um livro de histórias, não tendo beneficiado de estímulos à leitura no seio familiar. É de grande importância o hábito de leitura para a formação intelectual e social de qualquer pessoa, dando-nos o ato de ler a possibilidade de conhecermos outros lugares, outras épocas. A leitura estimula o imaginário, amplia o conhecimento, estimula a criatividade e o senso crítico. Ler é um hábito e, para desenvolvê-lo, é necessário incluí-lo na nossa rotina. É sempre possível tornar-se um ávido leitor em qualquer idade, mas quanto mais cedo formos, melhor. Quais são os benefícios da leitura no desenvolvimento infantil? Incentivar as crianças a criar hábitos de leitura é muito importante, pois os seus benefícios são enormes. Aumenta a concentração, desenvolve a compreensão, incentiva o lado criativo e a imaginação, aumenta o vocabulário, desenvolve a leitura e a fala, promove o conhecimento dos sentimentos e emoções. A leitura é fundamental para o desenvolvimento das habilidades cognitivas e de comunicação das crianças. A leitura fortalece também a relação entre as crianças e a quem, numa fase inicial, lhes lê, sejam os pais, os irmãos mais velhos, os avós ou outros cuidadores. Este é um momento de harmonia e amor que transmite às crianças muita segurança. Apesar de vivermos numa sociedade com abundância de telemóveis e tablets, cada vez mais a leitura de um livro de histórias para as crianças, antes de adormecer, é de grande importância. Até porque os aparelhos eletrónicos promovem a estimulação e não o relaxamento para a criança ter um sono tranquilo e reparador.
A criança e os pais ou outra pessoa que lhe lê a história estão próximos, partilhando a leitura da história, o que por si só já é um momento de ligação e estreitamento de vínculos. Se quer incentivar o seu filho ao hábito da leitura, a dica é começar o mais cedo possível, quando ele ainda está na barriga da mãe. Estudos mostram que mesmo antes do feto nascer, ele já consegue identificar a emoção das palavras. Vou-vos falar um pouco sobre o hábito da leitura no adulto. Um adulto ler habitualmente tem grande importância, porque desenvolve ainda mais a capacidade de reflexão e de interpretação e dinamiza o raciocínio lógico. Geralmente, nesta fase da vida, termina-se o estudo formal, tomando a leitura o papel de ampliadora de vocabulário e forma de adquirir conhecimento, elevando os níveis de cultura e conhecimento geral. Ler pode ser um modo mais divertido de passar o tempo no trajeto de casa para o trabalho, de enfrentar as filas, tempos de espera. Diversifique a leitura com géneros literários diferentes. Hábitos de leitura no idoso. Há algumas doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer e demência, estão entre as que mais atingem as pessoas de idade avançada, sendo a leitura uma das medidas mais simples e eficazes na sua prevenção. A prática de exercício cognitivo diário garante a manutenção da integridade das células neurológicas de quem lê, mesmo com o envelhecimento do corpo. Além disso, também assegura a diversão e o entretenimento dos idosos, porque é um hábito capaz de despertar o senso crítico, possibilitando a interação entre os leitores, amigos e familiares. Com o uso da imaginação que a leitura estimula, as dificuldades em andar e outras limitações que o idoso possa ter conseguem ser emocionalmente contornadas, o que leva ao restabelecimento da autoestima e afasta potenciais problemas como a depressão. Ao mesmo tempo, o nível de stress dos idosos passa a ser melhor controlado. Como incentivar a leitura no idoso? O que devemos fazer quando um idoso nos diz que nunca gostou de ler? É importante conhecer que género e estilo de leitura o idoso prefere. Após a escolha do livro, é importante que seja criado um laço de interação entre o incentivador e o idoso e a narrativa a ser lida. A leitura deve ir sendo discutida à medida que vai sendo lida, sentindo-se assim o idoso mais motivado, sabendo que vai contar a história mais tarde. A formação de grupos de leitura pode ser outra alternativa de incentivo. Isto porque, durante tais atividades, é necessário que os idosos tenham de facto lido o que foi sugerido, opinando e interagindo com os outros elementos do grupo. Assim, a leitura promove também a socialização, na medida em que incentiva a comunicação entre os idosos do grupo, assim como auxilia nas práticas necessárias para o envelhecimento mais saudável e feliz, sendo importante o incentivo de famílias e amigos. Fomentar o interesse pela leitura significa estimular o interesse pela cultura em geral. Em 2006, foi criado, por iniciativa do Governo, o Plano Nacional de Leitura, que é uma política pública cultural portuguesa de incentivo à leitura. Não ter livros não é desculpa para não ler. Haverá sempre uma pessoa amiga, um vizinho, que terá todo o gosto de emprestar-lhe um livro. Há livros à venda a baixos preços, havendo promoções por vezes a mais de 50% de desconto. Feiras de livros, onde os preços são mais em conta, biblioteca e bibliotecas móveis. O que é biblioteca móvel? É um serviço de extensão da biblioteca pública que é disponibilizado através do meio de transporte, carro, carrinha, comboio, barco e outros, por meio do qual são levados os serviços básicos da biblioteca até às sedes de freguesia, às aldeias, a pequenos povoados, para que as pessoas daí possam usufruir deste serviço. No concelho de São Pedro do Sul, a biblioteca móvel de segunda a sexta-feira, em horário próprio, vai às juntas das freguesias de Santa Cruz da Trapa, Carvalhais, Pindelo dos Milagres, Vila Maior, Sul, Manhouce e Serrazes. O Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor é celebrado no dia 23 de abril, tendo sido instituído pela Unesco em 1995.
A data tem como objetivo reconhecer a importância e a utilidade dos livros, bem como cultural, assim como incentivar hábitos de leitura na população. Até para a semana. Obrigada. No Feminino, quartas-feiras, 15 horas e depois do Jornal Regional às 18, com repetição ao domingo às 9 da manhã. No Feminino, com Lúcia Coutinho, na Lafões FM.